Tem um vídeo meu que tá viralizando lá no meu Instagram e lá eu falo sobre comunicação no casamento. Eu fiz um vídeo falando assim: mulheres com mais de 10 anos de casado, deixe o seu conselho para mulheres recém-casadas. E sabe o que me surpreendeu? Muitos comentários falando: não case. Como assim? As pessoas estão vendo o casamento como se fosse um fardo, como se fosse algo muito ruim, e elas não conseguem enxergar que o problema não é o casamento em si, mas a forma como elas se relacionam com o outro. Elas preferem se isolar e resolver a própria vida delas, tipo assim: eu prefiro não ter contato com ninguém, quero viver feliz do meu jeito, fazer as coisas do meu jeito, não quero opinião de ninguém, eu dou conta da minha vida. Preferem fazer isso, estarem sozinhas, do que passar pelo processo de uma relação, passar pelo processo de afiar. Na Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, assim é um amigo. Com quem que a gente vai brigar? Com quem que a gente vai ter desentendimento? Quem é que vai falar pra gente as coisas que a gente precisa melhorar? Os nossos amigos, as pessoas que a gente convive, a nossa família, o nosso pai, nossa mãe, nosso marido. Só que as pessoas, elas estão fugindo disso. Elas se fecharam ao tal ponto que elas não conseguem nem enxergar que é necessário se relacionar para que consiga ser feliz. E qual é o problema hoje em relação ao casamento? As pessoas, elas querem estar casadas, mas elas não querem se submeter aos princípios de quem criou o casamento. Quem foi que criou o casamento? Foi o próprio Deus. Deus, ele fez Adão e Eva, né? E ele colocou ali o primeiro casal para estar junto. E existem princípios ao longo da Bíblia para quem deseja se relacionar de forma saudável. Mas as pessoas, elas não querem. Elas só querem o benefício do casamento, querem viver muitas vezes aquela ilusão lá de Hollywood, dos doramas. E elas esquecem que na vida real é necessário a aplicação dos princípios da palavra de Deus. Então, por exemplo, se você não desenvolver a comunicação com seu marido, você não vai conseguir ter um bom relacionamento. Se você não aprender a perdoar, você não vai ter um bom relacionamento. Por quê? A raiz de amargura nos entristece, nos faz ver o mundo de uma forma muito negativa, de uma forma escura, sabe? A gente não consegue ver a alegria do dia, não vê a alegria em arrumar casa, não vê a alegria em servir o marido, porque existe raiz de amargura. Você que está aqui me ouvindo, observa quais são os princípios que você tem negligenciado na sua vida. Porque essas pessoas que estão falando lá, não casem, é terrível se casar. Teve uma que falou assim: casa, mas mora em casa separada. Tipo assim, a pessoa quer o benefício de estar casada, né? Mas ela não quer passar pelo processo de estar morando junto. Então, analisa quais são os princípios que você tem quebrado, quais são as irrealidades que você deseja viver. Você tá achando que dá pra ter um casamento feliz dessa forma, e começa a voltar a caminhar nos princípios que a palavra de Deus orienta. Então, não tem como você ter um casamento feliz se você não confiar no seu marido, que é uma coisa lá que elas colocaram muito. Não confia, tem uma conta bancária escondida. Gente, isso quebra o princípio de relacionamento. Não tem como você ter um relacionamento saudável se você não se desarmar e confiar na pessoa que está ao seu lado. Aqui eu não tô falando para você confiar em alguém que não preste, que não, sabe, que é um cafajeste, não. Até porque se você escolheu um homem dessa forma para casar com você, é porque tem algo dentro de você que precisa ser curado. Porque se você atraiu esse homem para você e você aceitou se casar com ele, achando que esse era o melhor para você, existe algo a ser tratado dentro do seu coração. Então, até mesmo isso, você pode buscar no Senhor. Senhor, por que eu escolhi esse marido para casar? O que me levou a acreditar que um homem desse perfil aqui seria o melhor para mim, seria um perfil de um homem que iria me fazer feliz? E como eu posso ser curada para que eu consiga ver beleza no cenário que eu estou vivendo e consiga transformar a minha realidade? Todas as suas escolhas dentro do seu casamento precisam ser baseadas em princípios. Tá chateada com seu marido? Claro que a gente fica chateado. A semana passada, por exemplo, eu tava meio assim, um brocochô com meu marido. Mas eu sei qual é o princípio. Dá pra viver 2, 3, 4 dias chateada, sem conversar, sem resolver, sem liberar perdão? Não dá. Porque eu pauto a minha vida pela palavra de Deus. Então, o máximo possível, eu preciso colocar em prática o que está na palavra de Deus, que são os princípios para um bom relacionamento. Vamos sair da ilusão de achar que o problema é o casamento. O problema não é o casamento. Por quê? Se fosse o casamento em si, não existiria pessoas que separam 3, 4 vezes. Tem pessoa que fala: eu tô no terceiro casamento e todos eles foram ruins.
O problema realmente é o casamento, gente? Não é. O problema são as atitudes que essa pessoa dentro do casamento toma. Os dois, às vezes, estão tomando atitudes que fazem com que a instituição, o casamento, né, não dê certo. O que não tá dando certo não é o casamento em si, são as pessoas. As pessoas é que não estão fazendo dar certo. Que o casamento é um local de cura, é um local de transformação. E muitas pessoas não querem passar por esse processo. Não seja essas pessoas. Você tem a opção de fazer o seu casamento dar certo, desde que você busque ao Senhor, busque na palavra de Deus os princípios corretos que vão te aliançar de forma correta com o seu marido, e também busque se desenvolver como mulher, busca conhecimento sobre as áreas que você ainda não tem conhecimento, sobre comunicação, sobre personalidades. Às vezes você precisa aprender até mesmo fazer a gestão do seu lar. Eu tive que fazer curso para aprender a organizar minha casa. Às vezes você ainda precisa aprender a disciplina, a ordem. Você precisa aprender tanta coisa que, por não ter esse conhecimento ou por ter o conhecimento e não colocá-lo em prática, o seu casamento está caminhando para um lugar ruim. Mas o problema não é o casamento, são as suas decisões diárias diante dos problemas que aparecem.